Olá, minha gente linda e maravilhosa. Graça e paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala com vocês, mais uma vez, é a Elda Costa do canal Jovens Amados por Deus. Tudo bem com vocês? E o tema do vídeo de hoje eu vou falar sobre: eu quero Jesus na minha vida, mas eu tenho medo de não conseguir mudar. Muito forte esse tema que papai colocou no meu coração, né não? Espero que vocês gostem, sejam edificados, sejam abençoados. E eu quero aqui só lembrar uma coisinha, tá? Eu não sou pastora, não sou pregadora, não sou missionária, não sou expert na palavra, na Bíblia, ainda sou um aprendiz, ainda estou aprendendo sobre a palavra do Senhor dia a dia, e também alguém que Deus tem tocado no meu coração em compartilhar as experiências que eu tenho vivido com Ele através desse vídeo, desse canal, tá bom? E antes de mais nada, eu quero dizer aqui para você que está aí do outro lado, que você é alguém do coração de Deus. Você é alguém amado pelo Pai, nunca se esqueça disso. Por isso que eu quero aqui pedir para você se inscrever no nosso canal e ficar atento aos próximos vídeos toda semana, que a gente vem compartilhar aqui experiências com Deus, vida com Deus, também sobre relacionamento, vida sentimental, louvores, composições. Então já vai aí se inscrevendo, entra aí para a família e ajudar a gente a crescer. Então vamos embora começar esse vídeo? Vem comigo! Então, pessoal, eu queria que começasse esse vídeo fazendo um breve comentário, né? Tem muitas pessoas aí, muita gente, o seguinte pensamento: como é que um dia eu vou conseguir ser crente, ser da igreja, se eu faço tanta coisa que eu sei que não vai agradar a Deus? Eu gosto de tantas coisas que eu sei que não vai dar certo de eu entrar numa igreja. Eu sei que não vai ter nada a ver, eu ainda sou jovem, eu ainda sou nova, ainda tenho muito que aproveitar a vida. Quem é aí do outro lado nunca pensou nisso? Eu pensava muito antes de conhecer papai, antes de conhecer a Jesus, já pensei muito nisso. Principalmente porque eu era uma menina que era doente. Pense como eu era doente por samba, por pagode. Então, às vezes quando eu ia na igreja, uma vez perdida, assim, se você aí do outro lado quiser saber com mais detalhes como eu me decidi para Jesus, tem um vídeo aqui no meu canal, certo? Que eu vou colocar aqui para vocês assistir como foi o meu testemunho de como eu entreguei a minha vida para Jesus, certo? E esse vídeo aqui é para falar como foi que do nada, de repente, o Senhor foi tirando as coisas que eu achava que eu não ia conseguir mudar, que eu achava que eu não ia conseguir deixar de gostar, para viver uma vida com o Senhor, para poder ter realmente, de fato, um relacionamento e uma aliança com Deus. Então, como eu estava falando, eu era uma menina muito, desde praticamente criança, eu acho, que eu gostava muito de pagode, muito de ir a show, de ir para essas festas que tinha pagode, de ir ver cantores de samba, de ir ver grupos de pagode cantando em várias festas que tinha lá em Recife, onde eu morava. E a minha adolescência foi curtindo isso, e eu tinha muitas amizades que gostavam da mesma coisa, que era praticamente assim, fanáticos igual a mim, né? Amigas que amavam também isso que eu gostava. Então, assim, a companhia e a patotinha era garantida naquele showzinho de pagode do final de semana, vocês não têm noção. Então, assim, os meus pensamentos aí naquela época, mesmo indo à igreja uma vez perdida, mesmo tendo nascido no evangélico, como eu já falei pra vocês, mesmo indo à igreja desde pequenininha, que minha avó me levava, enfim, eu não queria muito saber desse negócio de igreja, de ser crente. Eu via algumas coisas erradas. Antigamente, o meu pensamento era: esse povo que vive na igreja, mas vive fazendo as coisas erradas, sou mais eu que estou na bagaceira, sou mais eu que estou no mundão, sou mais eu do que esse povo que tá aí com a saia lá embaixo, enfim, sou mais eu, hein, não sei o que, eu não faço a metade do que essas meninas faz.
Quem era eu, hein, minha gente? Então, eu tinha esses pensamentos. E eu acredito também que esses pensamentos sejam também os pensamentos de muita gente aí que tem uma vontade, até sente no coração de um dia, né, servir a Deus, de andar com Ele, de ter uma vida com Ele, mas que acha que, porque muita gente diz que é evangélico, diz que anda com Deus, mas que tem uma vida toda errada e dá mau testemunho e que nem parece que conhece Jesus. Realmente tem gente assim dentro da igreja, infelizmente. A gente sabe que tem, mas papai não chamou a gente para olhar para os erros dos outros, não. Papai não chamou a gente para ficar olhando do lado, olhando o irmãozinho do lado, olhando a irmãzinha do lado, não. Ele só chamou a gente, ele nos chamou para conhecer somente a Ele e olhar somente para o alto. E o Espírito Santo é quem nos revela mais de Jesus, sabia disso? Quando resolvemos nos entregar a Papai do Céu, Ele nos dá o Espírito Santo para habitar em nós, para que o Espírito Santo ele nos guie na verdade todos os dias, que guie nossos passos, que instrua a nossa vida, que venha colocar no nosso coração o que é de fato, o que convém de fato continuar fazendo ou parar de fazer. Então eu queria aqui ler para vocês apenas alguns versículos. Eu diria 2 versículos que eu queria aqui compartilhar com vocês, que tem a ver com esse tema e que a gente vai aqui comentar um pouco sobre esse medo que às vezes temos de não querer andar com Jesus, de não querer o Senhor na nossa vida, de não querer nos entregar para Ele por medo ainda do nosso comportamento, das nossas atitudes e por ainda amar muita coisa que a gente sabe que Deus não aprovaria. Então, deixa eu aqui ler para vocês, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vê, mas atentando nas coisas que não se veem, porque as coisas que se vê é temporal, mas as coisas que a gente não vê são eternas. Então, comentando aqui esse primeiro versículo que eu li aqui para vocês, o 16, que fala, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova dia a dia. Então, assim, a gente não deve ter medo de ter uma vida com Jesus, de se entregar a Ele achando que a gente nunca mais vai errar ou achando que a gente vai virar santo para sempre. Ah, porque agora eu sou de Jesus e eu não posso mais errar, não posso mais pecar, não posso mais fazer nada errado, porque senão eu vou pro inferno. Não, gente, eu acredito que a gente não pode ter esse pensamento, porque o Espírito Santo, ele é dado para nós, para que a gente, toda vez que a gente errar, que a gente pecar, a gente vai ter para onde correr, a gente vai ter para quem conversar, a gente vai ter um consolador para confessar aquilo que a gente pecou, para confessar aquele nosso erro, onde a gente errou e pedir o perdão, pedir a misericórdia. Como diz a palavra, as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã. Então não é que a gente vai virar super crentes e super heróis e super heroínas, os homens e mulheres de Deus, jamais. Perfeito apenas o Senhor, perfeito apenas e santo apenas o Senhor. O Senhor, ele nos instrui em a gente buscar a santidade. Então somos sim levados a buscar isso
todos os dias, porque a palavra do Senhor diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, é algo que precisamos buscar dia a dia, matar o velho homem a cada manhã, negar o velho homem, negar o velho eu, deixar aquela velha criatura que quer sempre tentar prevalecer, mas aí viver com Cristo é isso. Sempre que quando a velha criatura, o velho homem, querer aparecer, querer florescer, a gente, peraí, eu tenho o Espírito Santo, eu ando com Deus, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho uma aliança com o papai e, peraí, agora não, deixar a velha criatura de lado e sempre deixar a nova criatura florescer e prevalecer. Então, por isso que não devemos ter medo de não conseguir mudar, porque papai, ele nos quer do jeito que estamos. Papai, ele nos deseja do jeito que somos. Papai do céu, o Espírito Santo de Deus, Jesus, o nosso Pai, o amado da nossa alma, ele nos quer da forma que somos, ele nos quer da forma que estamos. Ele nos ama com todos os nossos defeitos, ele sabe os nossos erros, ele sabe os nossos pecados, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe exatamente aonde vamos cair, aonde podemos cair, aonde podemos fraquejar, aonde podemos ser tentados, ele sabe exatamente. E ele sabe que pode chegar aquele dia que não vamos resistir. Mas, porém, o Senhor, como diz aqui, como eu acabei de ler para vocês, o nosso homem exterior pode até se corromper. Não quer dizer que quando a gente está andando com o Senhor, ele nunca vai se corromper. Pode sim se corromper. Porém, temos um advogado lá no céu que julga nossas causas e que o acusador, o inimigo das nossas almas, ele não pode mais nos condenar, porque quando fazemos uma aliança com Jesus, quando nos entregamos para ele, o Senhor, ele nos promete, além do Consolador, ter um advogado lá no céu. E que pelo sangue de Jesus derramado lá naquele Calvário, derramado na cruz por nós, ele purifica dos nossos pecados, ele nos purifica dos nossos erros. Então, por mais que a gente venha acontecer, porque ninguém está livre de se corromper, ninguém está livre de cair, ninguém está livre de pecar. Como eu acabei de ler para vocês, contudo, se o homem exterior venha a se corromper, o homem interior, que é o nosso espírito, renova o homem interior, que é o nosso espírito, a cada manhã. Então tem perdão de papai todos os dias para a nossa vida, se chegarmos e confessarmos a ele a nossa fraqueza, se chegarmos e confessarmos para ele aquele momento de queda que tivemos. Então, por isso, assim, que quando a gente se lembra disso, que a cada manhã as misericórdias se renovam e que a gente pode sim de acontecer, de cairmos, de fraquejarmos, de tropeçarmos, de pecarmos, porque não deixamos de ser pecadores porque estamos vivendo com Cristo. Continuamos sendo pecadores, sendo que agora cobertado pelo sangue que purifica-nos do nosso pecado. São as coisas que nos faz avançar, são as coisas que nos levam além, são as coisas que nos levam para a eternidade e morada com Deus. Por isso que Paulo aqui fala, para que a gente atente para as coisas que não conseguimos ver, porque essas são as únicas que são eternas. Outro versículo que eu queria compartilhar e comentar com vocês, fica lá em João 16, João capítulo 16, versículo 7. Jesus, quando estavam conversando com os discípulos, ele falou o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
o pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é o inimigo das nossas almas, já está julgado. Então, como recebemos o Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo morando em nosso meio, morando e habitando em nosso coração, é a única pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nada aqui na terra consegue convencer o homem do nosso pecado, nada aqui na terra e nem ninguém, nem a nossa mãe, nem a nossa família, nem a nossa avó, nem o nosso pai, nem o nosso tio, nem o nosso amiguinho, nem o pastor da nossa igreja consegue convencer o homem do seu pecado, consegue convencer que precisamos de um Salvador, que precisamos de ter uma aliança com Cristo. A pessoa que consegue nos convencer, nos tocar a nossa vida, tocar a nossa alma, é o Espírito Santo que vive aqui. Por isso que quando nós estamos com Cristo e tendo aliança com Ele, e quando pecamos, e quando às vezes erramos ou pecamos, logo depois vem aquele arrependimento, logo depois vem aquela dor na consciência, logo depois vem aquela culpa, e ai meu Deus, eu errei, ai Senhor, eu acho que isso aqui não te agradou, isso que eu fiz não te agradou, eu acho que tu tá triste comigo. Sabe essa preocupação que vem depois de que a gente erra, depois que a gente peca, depois que a gente faz algo de errado, e logo vem aquela preocupação com o Espírito Santo, com a presença de Jesus. Isso é o Espírito Santo nos convencendo do nosso pecado. Isso que sentimos é o Espírito Santo nos convencendo que precisamos confessar ao Pai aquilo que fizemos, que precisamos buscar o perdão, que precisamos nos achegar a Ele para Ele novamente nos renovar, para Ele novamente nos revestir, para Ele novamente nos purificar. Por isso que com todos esses versículos que eu citei aqui, esses comentários que eu fiz, por isso que não devemos ter medo de não conseguir mudar as nossas atitudes e comportamentos, porque eu agora, falando da minha mudança, falando das coisas que mudou em mim após conhecer mais Jesus, após ter uma aliança de verdade com Deus, hoje eu tenho a consciência que eu não consegui isso sozinha. Que eu sozinha não conseguiria mudar tudo que eu gostava de fazer, todos os pensamentos que eu tinha, apenas eu sozinha. Eu não vou mais pensar aquilo, eu não vou mais fazer tal coisa, porque eu agora não posso. Então a consciência que eu tenho é que isso só pode ter sido obra do Espírito Santo, que só pode ter sido o Senhor Jesus que conseguiu mudar a minha mente, que renovou a minha mente, que renovou os meus pensamentos quando eu fui para Ele, quando eu me abri para Ele, quando eu tomei a minha decisão. E eu lembro disso, do dia que eu resolvi confessar ao Senhor Jesus e deixei Ele entrar na minha vida, eu confessei ao Senhor com esse medo no meu coração, pensando da seguinte forma: e agora, Jesus? Mas eu não posso ver uma latinha batendo, e agora? Como é que vai ser, Senhor? Como é que eu vou? Eu agora aceitei Jesus, mas e agora, Senhor? Eu vou para a igreja? Como é que vai ser isso, Senhor? Eu não vou conseguir. E se eu não conseguir ser crente? É exatamente os pensamentos que eu tive depois que eu aceitei Jesus. Faz em torno de 10 anos, mais ou menos, que eu comecei a andar com Deus, que eu me entreguei para Jesus. No começo não foi nada fácil, os primeiros anos, os primeiros meses, os primeiros anos não foram fáceis. Mas papai, ele é um pai tão amoroso e tão poderoso e tão paciente, que ele sabe que a gente inicia como um bebê, como um bebê de colo. Quando a gente aceita Deus, a gente nasce de novo. Então, como nascemos de novo, então ele sabe que no início temos que aprender, primeiro engateamos, para depois começar os primeiros passos, para depois começar a firmar os pés, para depois começar a andar, e o Senhor vai colocando o chão a cada passo que vamos dando em direção a Ele, em conhecer e prosseguir mais, em conhecer o Senhor. Cada passo que damos, o Senhor vai colocando o chão, o Senhor vai dando mais base, e vamos ficando mais fortalecidos cada dia mais. Então, por isso não podemos ter esse medo de
nos entregar ao Senhor Jesus. Não precisamos ficar pensando nos erros que temos, nas coisas que a gente acha que a gente não vai conseguir mudar, porque realmente sozinho você aí não vai conseguir mudar. Então por isso que primeiro você se entrega, primeiro você confessa, primeiro você dá abertura ao Senhor para adentrar na sua vida e fazer a mudança que só Ele consegue fazer, para depois você conseguir observar que as coisas que você gostava, as coisas que você fazia não faz mais sentido, não tem mais valor para você, e de repente, do nada, você percebe que aquilo não te interessa mais, não te atrai mais, não fazem mais a sua cabeça, não traz mais aquele gosto que você tinha, e de repente, do nada, você começa a perceber isso e olha para trás e, meu Deus, nossa, hoje quando eu ouço tais músicas, hoje quando eu vejo tais coisas na televisão, eu vejo que está acontecendo tais festas que antes eu gostava tanto de ir, e hoje, meu Deus, aquela vontade, aquela questão que eu fazia de estar lá, de estar ali no meio, de estar presente, e hoje eu não, meu Deus, cadê aquela vontade? Sumiu, meu Deus, sumiu. Então a gente não deve se preocupar, porque o Senhor, Ele trabalha em nossa vida aos poucos. Agora eu acredito sim que tem pessoas, que eu já vi muitos testemunhos de pessoas que assim que confessa ao Senhor Jesus, que se entrega a Ele, a mudança é instantânea, de fato, é de um dia para o outro. Eu já vi testemunhos de pessoas que entregou a vida a Jesus num dia e no outro dia parou de fumar, largou a bebida, largou as drogas, largou a prostituição, não conseguia mais continuar a fazer o que estava fazendo. De fato, literalmente, de um dia para o outro. Eu já vi isso, eu já vi pessoas dando testemunho que passou por isso. Mas também eu já vi testemunho de pessoas que ficou anos, que ficou meses para conseguir se libertar de algo que sabia que afastava o Senhor. Por exemplo, eu tive uma pastora mesmo, ela conta no testemunho dela que ela aceitou Jesus fumando muito. Ela confessou ao Senhor Jesus, entregou a vida dela, mas ela não conseguia parar de largar o cigarro. Então ali, enquanto ela estava dando os primeiros passos, caminhando com Deus, ela contava que ela ia para a igreja, aí a consciência dela acusava ela: você ainda fuma. E ela entregava isso a Deus, ela orava e ela pedia sempre para que Deus tirasse aquele vício dela, mas ela não deixava mas ela não saía dos pés do Senhor, ela não desistiu, ela não desistiu de Jesus apenas porque ela não conseguiu se libertar de um vício. Ela não deixou Jesus, ela não saiu dos caminhos de Deus, conseguiu caminhar com Ele ao mesmo tempo que apresentava esse erro, esse vício para o Senhor e pedia sempre para que o Senhor tirasse aquilo dela. E um dia ela conta que fez um jejum de uns dias, ou foi meses, para que Deus libertasse ela daquele vício. E no meio desse tempo que ela estava fazendo jejum, ela estava jejuando e orando para Deus libertar ela. E ela disse que no meio desse jejum, Satanás mostrou ela em sonho. Ela teve um pesadelo e o Satanás dizia para ela que ela não iria conseguir parar de fumar, que aquele jejum que ela estava fazendo não iria servir de nada. E ela simplesmente, ela conta que lutou contra esse pesadelo que ela teve, que lutou contra Satanás, que continuou perseverando, que não desistiu do jejum. Ela foi até o final do propósito e confiou que o Senhor libertaria, que o Senhor era maior que aquele vício que ela tinha, que o Senhor era maior que aquela vontade que ela sentia de fumar. Então ela foi até o fim do propósito, mesmo Satanás buzinando no ouvido dela que ela não ia vencer, mas ela venceu. Então vale a pena andar com Jesus, porque o Senhor, Ele é vivo. Não servimos a um
um Deus morto, servimos a um Deus vivo, que tem mudança para a nossa vida. Então o inimigo ele quer colocar isso na nossa mente, que não vamos conseguir mudar, que vamos continuar desagradando a Deus, que mesmo se a gente se entregar ao Senhor, vamos continuar pior do que uma pessoa que nem conhece Jesus. O inimigo quer colocar isso na nossa mente, mas não podemos dar ouvido, isso não pode prevalecer em nós. O que prevalece é o amor do Pai que nos aperfeiçoa a cada manhã, a cada momento, a cada passo que damos para frente, a cada passo que damos adiante em conhecer ao Senhor Jesus. Então, quanto mais conhecemos, mais conseguimos nos libertar de coisas que nos afastam do Senhor, sem nem percebermos. O segredo está em amar a presença do Senhor, o segredo está em se apaixonar por Jesus, o segredo está em amar o Senhor. Por isso que o Senhor manda a gente amá-lo acima de todas as coisas. Quando a gente ama, a gente consegue deixar o erro, a gente consegue deixar o pecado, a gente consegue, mesmo se pecar, a gente consegue se voltar. Eu acredito que o vencer com Jesus, que o vencer a nós mesmos, não é não pecar de forma nenhuma, não errar de forma nenhuma. Não, o vencer a nós mesmos, o vencer o inimigo das nossas almas, o vencer o nosso acusador é, na minha opinião, que se pecarmos, se de repente terminarmos caindo, conseguir se voltar a Ele, conseguir se arrepender, pedir misericórdia e pedir perdão. Então, hoje eu digo para vocês que eu realmente não tenho mais amor no coração em ouvir os pagodes, os samba que eu tanto amava, em estar no meio dos shows que eu tanto fazia questão de ir. Eu não tenho mais aquele amor por isso. Eu não tenho mais aquele interesse que eu tinha antes. Confesso para vocês que se eu estiver num local, passando por uma casa, por uma rua que esteja tocando umas músicas que eu gostava tanto de ouvir, gente, eu não vejo mal nenhum em achar legal, em achar bonita a música, se realmente for uma música com letra, continuo achando massa, continuo achando legal, continuo achando samba bom, enfim, sendo que eu não tenho mais aquele amor, o valor para mim perdeu, o amor por isso para mim perdeu, o valor que eu dava a isso para mim não tem mais valor. Então eu continuo achando legal, mas a vontade que eu tinha, o Senhor tirou, sem eu nem perceber, sem eu nem notar. E hoje o Senhor tem colocado no meu coração amor pelas coisas que me colocam para cima, que me fazem sentir amada por Deus. Comecei a ter a consciência que esses lugares que eu frequentava, essas músicas que eu gostava de ouvir, só me colocavam para baixo, só me traziam angústia, só me traziam sofrimento. Então, me fizeram deixar essas coisas velhas para trás. Outra coisa que eu notei também que o Senhor mudou em mim foi parar de falar palavrão. Gente, quando eu conheci o poder do Espírito Santo aqui, ó, na pele, em mim, através de mim, fluindo em mim, através do batismo do Espírito Santo, me veio um temor depois de eu ter sido batizada com o Espírito Santo. Se vocês quiserem saber aí como foi o meu batismo do Espírito Santo, tem um vídeo, inclusive é o vídeo mais visualizado do meu canal, glória a Deus por isso, eu sou muito feliz. E se vocês quiserem conferir como foi muito sobrenatural, foi uma experiência, inclusive foi a experiência mais sobrenatural que eu tive com o papai. E desde que eu tive essa experiência com o Senhor, foi algo que eu notei que mudou em mim. Eu não consegui mais falar o tanto de palavrão que eu falava antes de ser batizada com o Espírito Santo. Então, confesso para vocês que às vezes no momento da ira, da raiva, né, que às vezes a gente ainda passa por isso, momento de ira, de raiva, de uma situação que passamos, às vezes até vem assim na mente a vontade de falar, mas quando vem, o temor prevalece.
O temor e o tremor prevalece quando lembramos do Espírito Santo, quando lembramos da presença que habita em nós, de Jesus. Aí a gente retrocede, a gente não consegue pronunciar. Pelo menos assim tem sido comigo. Eu não tenho conseguido pronunciar, então foi algo que o Espírito Santo mudou em mim. As minhas palavras, a forma de falar, e é algo que eu glorifico ao Senhor. E era algo que eu achava que eu não ia conseguir mudar. Mas de repente, quando eu vi, eu não tenho mais vontade de dizer, eu não tenho mais vontade de falar certas palavras, que eu sei que de uma fonte não se pode jorrar 2 tipos de água. Então, por isso que eu acredito que a boca que louva, que adora e que glorifica ao Deus Todo-Poderoso e que fala a língua dos anjos, não pode, não convém falar certas palavras que eu sei que não tem comunhão com essa presença que habita em nós. Então, foi mais uma coisa que eu notei que o Senhor mudou em mim. Então é isso, gente. Foram as mudanças mais consideradas, que eu acredito que foram mais consideradas, assim, maiores que aconteceram em minha vida, foram essas que eu estou compartilhando com vocês. Falo mudanças de comportamento, de interior, de atitudes e de pensamentos, tá? Então, esses que eu falei para vocês foram esses que eu tive medo, foi exatamente os que o Senhor mudou, por conta que eu não desisti e perseverei até o fim em caminhar com Ele, mesmo com todos os meus erros, mesmo ainda com todos os meus defeitos, mesmo ainda com tantas coisas em mim que precisavam ser mudadas. E ainda hoje, eu queria dizer para vocês, e para concluir, esse vídeo tá ficando enorme, né? Que ainda tem muitas coisas que o Senhor ainda precisa mudar em mim. Tem muitas coisas ainda que eu sei que ainda não agradam o Senhor e que o Senhor precisa mudar. E que não sabemos o dia de amanhã, não sabemos daqui a um mês, daqui a um ano, o que pode acontecer. Se Deus o livre aí, acontecer alguma situação, que eu venha pecar, que eu venha cair, porque ninguém está livre disso acontecer. O importante é nunca desistir de correr para os pés do Pai. Nunca desistir de correr para o lugar certo, que é o Consolador. Tem gente que peca e que erra e se afasta de Deus porque pecou, porque errou, porque tropeçou e acha que o Deus não vai me perdoar, acha que Deus não quer mais ele, acha que Deus se afastou dele e sai da igreja, e sai do propósito, e sai dos caminhos, acha que isso é a atitude correta a fazer. Não. Saiba que existe um lugar onde você pode correr, onde você pode se refugiar, onde você pode recorrer e pedir o perdão, pedir a cobertura, pedir o renovo e a misericórdia para continuar junto com o Pai, para continuar nos caminhos dele e avançar para a glória que nos espera, para a glória que te espera, porque o melhor é o final das coisas do que o começo dela. Saiba que o Senhor, Ele está te esperando. O Senhor Jesus, Ele está esperando uma decisão sua, Ele correr para os braços dEle, independente do seu comportamento, independente dos seus pensamentos, independente do que você está sentindo, independente do que você está passando. O Senhor Jesus, Ele te espera a mudar a sua vida, mudar a sua mente, mudar a sua alma, mudar o seu coração e mudar as coisas ao seu redor. Por isso eu quero concluir, não tenha medo, você vai sim conseguir mudar, você vai sim conseguir viver uma vida com Deus, uma vida com Jesus, você vai sim conseguir ter uma aliança com Ele, se você não desistir, se você perseverar em ir até o fim. Amém? E fica aí com essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com os teus amigos. E se você não se inscreveu ainda, inscreve aqui no canal, tá? Aperta o botãozinho e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!